Olá, pessoal! Meu nome é Mary e eu sobrevivi a um acidente de avião. Além disso, depois do acidente aéreo, eu passei 2 dias em uma ilha deserta. Esse ano, minha mãe participou de um sorteio em uma rede social e ganhou um passeio de 2 horas em um avião particular para 2 pessoas. Mas como nossa família é composta de 3 pessoas, nós fomos autorizados a usar o prêmio para nós 3, minha mãe, meu pai e eu. Todos nós esperamos ansiosamente o dia do voo. Para dizer a verdade, eu nunca tinha entrado em um avião antes. Então, essa seria a minha primeira experiência e deveria ser inesquecível. Comecei a assistir vídeos de decolagens e aterrissagens de aviões e li sobre os sentimentos dos passageiros durante a decolagem e pouso. Também busquei informações e estatísticas sobre acidentes de aviões. Eu sou o tipo de pessoa que costuma se preparar bem para tudo. Decidi levar um par de sacolas plásticas comigo caso eu ficasse nauseada, protetores de ouvidos, fones de ouvidos, chiclete de hortelã e um isqueiro. Nem me pergunte, eu li que todo passageiro deve levar esses itens a bordo. Além disso, na véspera, durante uma aula de saúde e bem-estar, estudamos as regras de comportamento em situações extremas e até revisamos indiretamente uma queda de avião. Depois disso, parecia que eu estava pronta para enfrentar uma situação de frente, e por isso eu não estava mais com medo. E finalmente chegou o tão esperado dia do voo. Em 2 horas, nós iríamos sobrevoar a nossa cidade, os subúrbios, pontos turísticos e fazer um pequeno círculo sobre o mar. Eu estava muito preocupada, mas ao mesmo tempo estava ansiosa para ver o mundo a vários quilômetros de altura. Era o meu grande sonho e ele estava prestes a se tornar realidade em alguns minutos. Quando entramos no avião, fomos recebidos por uma aeromoça e 2 pilotos com quem passaríamos as próximas 2 horas. Nos acomodamos em cadeiras confortáveis e recebemos bebidas refrescantes. 15 minutos depois, tudo estava pronto, apertamos os cintos e nossa aeronave começou a ganhar velocidade. Uau, como isso é legal! A montanha-russa nem se compara com isso. Fui empurrada para o encosto da cadeira e assim que comecei a me acostumar, começamos a decolar. Era um sentimento indescritível como nada no mundo. Eu olhei pela janela e vi como os carros se transformavam em minúsculos carros de brinquedo e as casas se transformavam em caixas de fósforos. Era tudo tão bonito e incomum. Logo, o piloto disse que tínhamos ganhado altitude e que podíamos desabotoar o cinto de segurança e aproveitar o voo. A aeromoça nos trouxe lanches e café. Ficamos encantados. Eu nunca pensei que as casas da nossa cidade fossem construídas em linha reta. Todas as unidades do bairro pareciam um quadrado ou um triângulo, apenas o paraíso de uma pessoa perfeccionista, o que, como você já entendeu, eu sou. Após 30 minutos de voo, o primeiro oficial nos perguntou se estávamos prontos para voar sobre o mar. É claro que estávamos prontos. Uau, um mar tão grande e ilhas que eu nem sabia antes que existiam tantas! Algumas tinham formatos completamente incríveis, como um coração e o rosto de um gato. Como a nossa natureza é bela e inteligente! Logo, o avião começou a ser chacoalhado e o piloto disse que deveríamos apertar os cintos de segurança e não nos preocupar. A aeromoça verificou se tínhamos apertado bem os cintos, sorriu e garantiu que tudo estava em ordem. Era uma situação habitual no espaço aéreo. Para ser sincera, fiquei um pouco agitada, assim como meus pais, mas a voz calma e confiante da aeromoça não nos deixou entrar em pânico. Meus pais estavam sentados na minha frente de mãos dadas e me disseram que tudo ficaria bem. O avião foi chacoalhado ainda mais e eu nem tinha ninguém para me aconchegar. Foi uma má ideia não ouvir minha mãe quando ela se ofereceu para se sentar ao meu lado. Agora era tarde demais para me arrepender do que não fiz. Enquanto isso, o avião balançava de um lado para o outro. Já estava realmente aterrorizante e não parecia uma turbulência comum. A última coisa que me lembro foi do carrinho da aeromoça rolando pela cabine. Então é isso. É tudo. Quando me recuperei, todos os meus ossos doíam terrivelmente. Estava com dor de cabeça, encharcada e deitada à beira-mar, enquanto as ondas me molhavam. Para dizer a verdade, eu não me lembrava do que tinha acontecido antes, então não conseguia entender como tinha ido parar ali. Eu sentia muita sede.
Ao meu lado vi um pedaço de uma asa de avião e um assento de passageiro. Naquele momento, me lembrei do voo com os meus pais. Espera aí, onde estão meus pais? Superando a dor, fui andando ao longo da costa, mas não havia sinais de vida por perto. Não sei por quanto tempo procurei os meus pais, mas quando voltei ao local onde comecei, percebi que estava em uma das ilhas. Então eu achei que meus pais pudessem estar em algum lugar no meio das árvores e fui andando naquela direção. Depois de alguns minutos, percebi que estava completamente sozinha. Parecia que ninguém nunca havia pisado ali. Depois disso, decidi tirar minhas roupas e colocá-las para secar enquanto o sol ainda brilhava. E antes do pôr do sol, pude me preparar para a noite, quando provavelmente estaria frio. Peguei galhos, cascas de árvores e também encontrei o meu isqueiro. Felizmente ainda estava em boas condições. Então fiz uma fogueira para os socorristas me encontrarem. Eu ainda estava com muita fome e sede, então decidi entrar no meio das árvores de novo para procurar comida. É claro que não consegui encontrar água, mas encontrei laranjeiras e havia muitas delas. Infelizmente, as laranjas eram muito azedas, mas eu não tive escolha. Eu tinha que esperar por um período indefinido de tempo até que alguém me encontrasse, e tinha que evitar ficar desidratada. Logo a noite caiu e esfriou, mas as 3 fogueiras não me deixaram congelar e graças às laranjas eu quase não senti fome ou sede. Mas de manhã comecei a sentir uma dor no estômago. Não é à toa que comer frutas verdes e azedas demais não é muito saudável. Você deve estar pensando que pessoa fria e dura eu sou por ter parado de pensar nos meus pais. Não, eu não parei, não. Eu só tinha certeza absoluta de que eles estavam bem. Bem, pelo menos não duvidei nem por um minuto que estavam vivos. Eles estavam sentados juntos e havia colete salva-vidas ao lado deles. Portanto, mesmo que colidissem em algum lugar no mar, eles tinham chance de sobrevivência. Amanheceu o dia e parece que eu tinha conseguido tirar uma soneca na noite anterior, mas não sei por quanto tempo. Era estranho, mas durante todo o tempo que estava na ilha não havia um único navio no mar, nem uma única aeronave no céu. Mas eu sabia que não podia mudar minha localização para não complicar a busca das equipes de resgate. Então, outro dia se passou. Eu estava muito assustada, pensamentos começaram a aparecer na minha cabeça. E se eles não me encontrassem? O que seria de mim? Eu me tornaria moradora da ilha e morreria de tanto comer frutas cítricas? Então vi um pequeno barco que navegava em direção à costa. Parece que ele tinha notado as minhas fogueiras. Corri em direção a ele e vi um homem que parecia um pescador. Ele se aproximou da costa e perguntou o que havia acontecido e eu contei a ele. Então ele me disse que meus pais estavam em uma ilha vizinha. Ele os encontrou por acaso e ia chamar o resgate quando me viu no caminho. Santo Deus, viva! Meus pais estão vivos! Perguntei se estavam bem e o estranho disse que estava tudo bem e acrescentou que tenho olhos bonitos como os da minha mãe. Como os da minha mãe? Sério? Na verdade, a minha mãe tem os olhos meio puxados e são marrons. Já os meus são exatamente iguais aos do meu pai, grandes e azuis. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas de uma coisa eu tinha certeza. Eu precisava sair dali e esse homem estava longe de ser quem dizia ser. Pedi ao estranho que me desse alguns minutos para eu trocar de roupa e corri para o meio das árvores. Mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele me encontraria, então o meu objetivo era aguentar o máximo que eu pudesse. Quando eu corria em busca de um lugar isolado, ouvi um barco se aproximando. Então decidi chegar mais perto para ver quem estava lá. Eu esperava que fosse a equipe de resgate e minha esperança se tornou realidade. Eu corri em direção a eles, mas eu caí. Uma mão masculina e áspera me calou e ouvi um sussurro. Fique quieta e não mexa um músculo. Droga! Ele me alcançou! Esse é realmente o meu fim? O barco atracou e os socorristas desceram com lanternas. Um minuto depois, reuni todas as minhas forças e mordi a mão que me segurava. Meu agressor gritou alto e corri em direção aos socorristas. Acabou! Agora estou em boas mãos! Mas infelizmente eles não conseguiram prender o homem louco. Ele se escondeu em seu barco enquanto me prestavam os primeiros socorros. 30 minutos depois, estávamos no porto. Lá fui recebida por médicos e psicólogos. Antes de tudo, perguntei onde estavam os meus pais e como estavam.
Eles me disseram que estavam em um hospital e logo me levariam até eles. Mais tarde, já no hospital, meus pais me disseram que a asa do avião foi arrancada durante o voo junto com o assento em que eu estava sentada. Então eu voei para longe em uma direção desconhecida. Meus pais e a tripulação conseguiram pousar na área de treinamento militar mais próxima usando o restante da aeronave. Eles só tiveram alguns ferimentos. Achei uma tremenda sorte que o assento não se soltou da asa. Caso contrário, simplesmente teria caído de muitos quilômetros de altura. Mas a asa desempenhou um papel de paraquedas e em seguida de uma jangada. Assim, eu fiz um pouso no mar e depois fui levada para a ilha pelas ondas. Uma coisa eu aprendi com toda essa situação. É importante assistir às aulas de saúde e bem-estar. Também é muito importante estudar bastante sobre o que fazer em situações extremas e não baixar a guarda nem por um minuto. E você já esteve em situações extremas? Como se comportou nelas? Me conte nos comentários. Dê um like nesse vídeo e se inscreva em nosso canal.